Saudações, pessoal, dando continuidade a uma série, né, de conversas com profissionais de qualidade sobre questões envolvendo o coronavírus, envolvendo a pandemia, a Covid-19, envolvendo essa criação desse termo novo, né, mais um termo novo no nosso mundo, que é o novo normal. A gente vai conversar um pouquinho disso. Prazer recebê-lo, professor Guilherme Messas, professor da Faculdade de Ciências Médicas, aqui da Santa Casa. É uma honra estar aqui mais uma vez, né, tratando de um assunto, né, que há 4 meses a gente não imaginaria que estaria falando, né, dessa pandemia, das consequências. E o nosso foco com o senhor, como psiquiatra que o senhor é a questão da saúde mental, especificamente. Então eu vou começar com uma pergunta genérica, né, para o senhor pontuar um pouco os caminhos. Quer dizer, como fica a saúde mental das pessoas, como é abalada essa saúde mental, né, nesse momento de pandemia? Muito bem. Bom dia, Oscar, bom dia a todos que nos ouvem. Dessa vez, né, Oscar, uma distância maior entre nós, mas distância só física, com certeza, não é de coração. Como fica a saúde mental? A saúde mental tem que lidar com uma coisa que é bastante difícil para a saúde mental, que é a mudança súbita de padrão de vida, de estilo de viver. O estilo de se viver, a regularidade, determina muito a estabilidade dos estados psicológicos. Os estados psicológicos, eles são, vamos dizer, ancorados, estabilizados pela regularidade. Quando você perde subitamente, como você disse, em pouquíssimo tempo, questão de algumas semanas, você perde todo o padrão regular que tinha antes, a saúde mental vai chacoalhar, a saúde mental, mais agudamente assim, vai pagar seu preço, que é o que a gente está vivendo agora. É como se a gente estivesse numa viagem de carro e de repente montasse uma tempestade e a tempestade viesse com tudo. A gente tem que dirigir numa pista escorregadia. Então, a mente das pessoas está dirigindo, está pilotando uma pista escorregadia. É isso que está acontecendo um pouco agora. Somado a isso, o que normalmente já seria difícil, a mudança brusca de regularidade, de estilo de regularidade, somado a isso, a gente tem uma coisa verdadeira, que é o receio de uma doença grave. Uma doença que ainda não se conhece direito e que tem ceifado muitas vidas, que traz muita preocupação. Então, existe um abalo na regularidade somado a um receio de ficar doente ou de alguém querido ficar doente. É um cenário que é desafiador para a saúde mental de todos. Agora, tem uma questão, a gente estava conversando antes de fazer a gravação, tem esse lado, vamos dizer, consciente, nosso dia a dia que muda, né? Colocar máscara muda, né? Medo de sair de casa muda, medo de andar de elevador, pegar um elevador, virou quase uma questão, né, de todo um receio. E tem a questão do outro mundo, que é o mundo, por exemplo, do sono. Eu até te fiz essa pergunta, chegaram vários e-mails aqui pra gente, né, de pessoas perguntando, dizendo, relatando fatos, né, tenho sonhos diferentes do que eu tinha antes, etc. Pela tua prática, né, como docente, né, como psiquiatra de consultório também, isso é recorrente? Quer dizer, as pessoas estão, entre aspas, dormindo de um jeito diferente? Ou tendo um sono com qualidade diferente? Bastante recorrente. Eu diria que eu tenho ouvido de pessoas que nunca se interessaram pelos sonhos, ou nunca tiveram sonhos muito expressivos assim, essa mesma experiência. Os sonhos têm sido recorrentemente povoado por esses temas de pavor. Isso mostra um pouco como a nossa mente é muito forjada, é muito marcada pelo sentimento coletivo, né? Então, esse sentimento de pânico coletivo, ele tem chegado nos sonhos das pessoas. Então, quem estiver tendo pesadelos ligados, pesadelos em geral, em primeiro lugar, mas pesadelo ligado à Covid, pode se tranquilizar com isso, que isso tem sido extremamente comum. Eu não sou capaz de lembrar, nos meus 27 anos de carreira, tantos relatos de sonhos com pesadelos, coisas. Então, não tem nada de premonitório nisso, uma atenção a se fazer. Você tem um sonho ligado à doença, ligado à Covid, não tem nada de premonitório. Muito mais o reflexo do sentimento coletivo de estar atormentado, mesmo apavorado por notícias como essa. É esperado, está dentro do normal, se a gente puder dizer assim, existirem esses sonhos agora. Agora, falando em normal, né, vamos já pegar o gancho que eu comentei na nossa abertura, né? Se fala muito, é uma expressão nova, né, um vocábulo novo, que é o novo normal. Quer dizer, esse novo normal, na sua visão, né, como psiquiatra, quer dizer, ele vai ser constituído de alguma maneira na nossa mente, na nossa prática cotidiana? Eu acho que a gente vai ter 2 tempos, 2 ondas de novos normais.
normais. Eu acho que tem esse primeiro momento, que vai durar alguns meses, que vai durar o tempo da quarentena, ou um pouco mais, que é um normal de proteção. É um normal de proteção completa, de receio do que pode acontecer, que é a gestão do indefinido, a gestão da falta de norte, que as pessoas se protegem muito. Eu acho que esse primeiro novo normal, uma parte dele vai ficar, outras não. À medida que a gente conseguir saindo da pandemia, enxergando os horizontes de proteção das populações e das pessoas, a tendência vai ser que uma parte disso seja abandonada. Em primeiro lugar, um pouco por alívio, um pouco por se sentir novamente protegido. E eu acho que é uma coisa até para a gente tomar com atenção. Não é para a gente se deixar muito levar pelos próprios alívios que vierem, porque a coisa não vai ser, o final disso não vai ser uma coisa tão matemática, 0, 1, saiu disso, o risco acabou. A gente vai ter que manejar uma situação nova. E eu acho que nesse manejo de longo prazo, de uma situação nova, de um novo vírus que está circulando por aí, pode ter vacina, não sabemos quando vai ter vacina, vai aparecer aí no meio disso um novo normal. Só que esse novo normal que vai aparecer, ele não vai cair do céu, não. Vai ser uma coisa construída entre nós. Então vai ser importante que todos nós estamos conversando aqui, quem está ouvindo essa conversa, destaque, estimule novos hábitos que podem ser favoráveis para a população como um todo. Eu destacaria, por exemplo, é só a gente pensar, essa ideia de andar de máscaras na rua, que a gente vê no Oriente, não é tão raro no Japão, por exemplo, na China, isso até pouco tempo atrás você seria um marciano se andasse na rua assim. E agora no Brasil, nas cidades brasileiras, a gente vê bastante. Isso eu acho que vai ser um novo normal. Vai ser um novo normal a gente subir um pouco o padrão de proteção ou padrões de higiene que a gente não atentava muito anteriormente. Então, alguns ganhos dessa natureza, se a gente lembrar que vale a pena, e eu acho que vale, principalmente em aglomerações, eu acho que é legal a gente incorporar uma nova normalidade em que não só esse vírus, mas todos os outros possam ser menos transmitidos. Esse tipo de nova normalidade eu penso que pode acontecer de novo se a gente assistir, se os formadores de opinião, se os familiares, essas pessoas, enfim, insistirem nessa nova normalidade. A oportunidade é muito boa para a gente ter ganhos nessa nova normalidade. Agora, nesses e-mails que a gente recebe, né, até imprimi alguns aqui, é muito curioso que dá para perceber duas tendências, que a gente ouviu um pouquinho sobre ambas. Uma de um pessimismo caótico, no sentido de que, né, na linha apocalíptica, né, o mundo vai acabar, isso é uma praga, é uma peste, nós somos responsáveis por isso, né, nessa linha estamos, a natureza está nos cobrando o que nós fizemos de ruim por meio, né, do coronavírus, por meio dessa situação. E tem uma segunda linha de raciocínio também que é muito curiosa, que é exatamente o oposto, ou seja, que esse é um momento de crise profunda que nos levaria a uma reflexão, o confinamento entra aí, né? O confinamento nos levaria a uma reflexão interior mais densa, né? Olhar no espelho, não é um espelho, né? Um espelho metafórico, né? Olhar para dentro de si e se descobrir como um ser melhor e construir uma sociedade melhor, todos de mãos dadas nesse caminho. Eu acho que talvez, provavelmente, nem um extremo nem outro representem, né, o que vem por aí. Mas qual que é a tua percepção um pouco dessas duas tendências que eu estou te falando, que é o que a gente sente das mensagens que chegam aqui para nós? O cenário pessimista eu não consigo ver. Eu acho que a gente olhar a história da humanidade, em várias ocasiões, calamidades aconteceram e a humanidade continua avançando. E em certas situações soube até incorporar no dia a dia os ganhos tecnológicos. Se a gente imaginar, tiver um olhar histórico, todo o acréscimo de tecnologia que a vida tem, a vida de hoje tem, ela é filha da hecatombe que foi a Segunda Guerra Mundial. Inclusive na medicina, a própria internet começa a brotar depois disso, nas atmosferas de Guerra Mundial e de Guerra Fria depois. Quer dizer, são reações, são adaptações a situações muito desagradáveis, muito aterrorizantes e que fazem com que as pessoas aos poucos consigam achar uma solução.
Então, eu não vejo, do ponto de vista da vida mental das pessoas, da experiência psicológica, de uma maneira muito pessimista. É evidente que não dá para ficar confortável com uma crise que vai ceifar empregos, que vai aumentar desemprego, aumentar sofrimento social difuso. Evidentemente que isso é muito ruim, mas eu não acho que no médio prazo isso seja uma vingança ou um preço a se pagar por alguns erros definitivos, viscerais da humanidade. A gente vai ver por que isso aconteceu, mas eu acho que a humanidade, se a gente olhar nos últimos 100 anos, até caminhava bem. Numa série longa, até caminhava bem. E a gente conseguiu melhorar a vida média das pessoas. Então, o que eu penso que vai acontecer é que a gente pode ter ganhos, de novo, que tem a ver com o fato de experimentar o que é fundamental para a vida. Isso sim. Eu acho que a gente experimentar o quanto é importante, a gente ter consciência de quanto é importante encontros pessoais, por exemplo, esse que a gente está tendo agora, e que na maior parte do tempo a gente não está conseguindo ter, está tendo encontros virtuais. Isso mostra a importância, como era bom, como é importante ter as pessoas por perto, para concordar com elas, para discordar com elas, para fazer projeto com elas, para cansar de fazer projeto com elas. Mas essa presença do humano, ela ficou mais salientada agora. Assim como a gente percebe como o verão é bom depois de um inverno muito comprido, ou a primavera, eu acho que esse ganho a gente vai ter sim. Vai ser trabalho nosso construir esse novo normal que você mencionou agora há pouco, a partir desses sentimentos de perceber o quanto o que mais importa na vida é estar próximo das pessoas. A gente só existe, o nosso estado de espírito só existe próximo das pessoas. Eu não acho que isso vai ser alguma coisa súbita, nem de repente. Acho que tem uma coisa incremental. Assim. De novo, assim como depois da Segunda Guerra Mundial, diversos países do Ocidente criaram sistemas de proteger as pessoas. Sistemas, em alguns lugares, bastante eficazes. Que depois, muito tempo passando, foram esquecendo de que a proteção de toda a população é algo fundamental. Eu fico, Oscar, de certa maneira, muito esperançoso quando eu ouço outra vez nas discussões brasileiras a ideia de que precisamos proteger todos, que se não existir uma sociedade que possa proteger todos, isso não é uma sociedade. Essa frase, ela pode parecer, pelo cotidiano, desgastada, pode não querer dizer absolutamente nada, assim, pode ser mais uma palavra dita, uma frase dita, um post feito, mas numa situação como essa, em que as pessoas estão sofrendo, ela pode tomar ares de verdade. Quer dizer, eu acho que com o que a gente está vivendo, a gente pode conseguir implementar certas ideias que são muito boas, que são muito saudáveis, que são a expressão do melhor que a humanidade viu no século XX. Nesse sentido, eu trago algum otimismo. A gente está percebendo de fato, no coração, na alma, aquilo que às vezes a gente só sabia de teoria, vamos dizer assim. Que é necessário proteger os outros, que é necessário estar perto. A questão da solidariedade entra um pouco nesse teu raciocínio? Definitivamente. Solidariedade é uma ótima palavra, uma palavra verdadeira, é uma palavra que aparece mais quando a gente tem falta dela. E eu acho que nunca precisamos tanto de solidariedade como nesses últimos meses no Brasil. Ainda mais se a gente entender que é um país que começava a reorganizar a sua economia muito cambaleantemente depois de anos de crise. É como se tivesse uma infecção bacteriana em cima de uma infecção viral. Psicologicamente, é isso que a gente está vivendo agora. Então, a solidariedade é central, a solidariedade é capital. Permitir que a solidariedade entre nas psicologias das pessoas, se fosse sintetizar, eu acho que é o ganho que a gente pode ter. Que a solidariedade seja mais do que uma palavra. Essa é uma briga para a gente fazer. Isso não está garantido, não. A gente tem que abrir esse espaço. Mas eu acho que esse ganho pode acontecer. Então eu sou moderadamente otimista com o médio prazo.
No começo da nossa conversa, você mencionou muito a questão do medo. Acho que vale a pena, né, até pela formação, né, como médico, como psiquiatra, como que o medo afeta as pessoas, inclusive, né, fisicamente, mentalmente. E quando eu me refiro ao medo, é o que você salientou. É o medo de sair de casa, é o medo de pegar um elevador, é o medo de pegar um transporte público, é o medo de transmitir, né, ser assintomático e transmitir, né, para sua esposa, ou se você tem um idoso em casa, ou as crianças. Quer dizer, como que o medo, nessa situação de pandemia, nos afeta e afeta o cotidiano de quem está vendo esse bate-papo? O medo é a emoção diretamente ligada à incerteza. Assim, o medo é aquele sentimento que a gente tem quando a gente não sabe, a gente não consegue prever certas coisas. Então, um filme de terror, assim, as pessoas sentem medo, acaba curtindo isso um pouco, acaba procurando até num filme, porque algo pode acontecer a qualquer momento. A imprevisibilidade, a incapacidade de prever aumenta o medo. Então, evidentemente que com isso, a gente tem agora sim uma epidemia de medo, que tem a ver com o que eu acabei de falar, com a sua pergunta que capturou bem o que as pessoas estão sentindo dos sonhos, dos pesadelos. Bom, esse medo, que é compreensível agora, ele só pode ser combatido com o aumento da previsibilidade. Portanto, a recomendação é seguir todo tipo de protocolo que aumente previsibilidade. Como essas máscaras que a gente está usando, como o álcool que a gente está usando. Como distanciamento maior. Como distanciamento maior. Cada vez que a gente fizer uma coisa desse tipo, a gente reduz a chance de que a gente tenha medo. Vamos dizer, o medo é a face. As pessoas estão dizendo com razão, que esse novo coronavírus é o inimigo invisível. De certa maneira, é isso mesmo. Eu diria que o medo é, do ponto de vista psicológico, a mesma coisa. O medo é o inimigo invisível. Porque se você enxerga as razões do medo, ele cai. E enxergar as razões do medo, de novo, é investir, não ter receio em fazer todos os mecanismos de proteção. Está inseguro se um idoso, se alguém próximo pode ter ficado mal? Checar, perguntar. Eu tenho dito que esse é um momento histórico em que as hipocondrias vão crescer um pouquinho. E eu não tenho receio, a gente não pode ter medo nesse momento de um pouco mais de hipocondria. É evidente que vai ter um limite em que isso faça mal para as pessoas, mas um pouco mais de checagem, um pouco mais de ritual, fazer as coisas como elas têm que ser feitas, são, nesse momento agora, o principal antídoto contra esse medo que está difundido por aí. Sigam essas regras, não vamos ter receio de magoar as pessoas, de parecer que ofenda ou não. Quanto mais as coisas estiverem nas regras, menos a gente personaliza as mudanças de comportamento, os afastamentos físicos. E isso conforta um pouco, isso protege um pouco. Você coordena um comitê, né, de regulação do álcool, CRA, né, que tem sede aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A questão do álcool e outras questões próximas, como a violência doméstica, etc. Essas questões, como psiquiatra, como é que você vê isso neste momento de crise? O que vem acontecendo é que você confina pessoas, retira pessoas das situações de trabalho, ou retira porque não tem como trabalhar, ou retira porque não pode trabalhar fisicamente, e aumenta o estresse por conta disso, somado, potencializado por o que você acabou de dizer, esse medo que tem assolado todo mundo um pouco, isso faz com que as pessoas tenham um grau de ansiedade básico maior e possam usar como recurso aumentar o uso de bebida alcoólica. A gente imaginar que o uso de que a compra de bebida alcoólica pode ser feita, a entrega está mantida. Teve país que proibiu a entrega de bebida alcoólica nesse momento. Eu nem lembro um país nórdico, se Islândia ou se Dinamarca. Fico devendo essa informação. Mas existe um acréscimo de bebida alcoólica, que é perigoso pela lesão direta do álcool, porque pode favorecer que as pessoas tenham a prática de beber o dia inteiro. Porque o brasileiro é alguém que bebe fora de casa. A grande maioria do beber brasileiro, dos problemas brasileiros com álcool, vem de um beber fora de casa.
gente não é um povo que bebe dentro. Esse padrão mudou agora. Então, isso que as pessoas bebiam quando saíam do trabalho, por exemplo, fica mais fácil beber agora. Vai até a sala, vai até a geladeira, vai até a adega, seja o que for, e abre uma bebida. Então, essa diferença entre o lugar que pode e o lugar que não pode, que é muito saudável para as pessoas, ela está se diluindo. E isso traz seguramente um problema cuja expressão a gente vai ver mais para frente no ano, assim, em termos de saúde física. De saúde mental, existe no álcool um efeito rebote. Ele alivia no primeiro tempo e ele piora quando passa. Tem bastante gente que tem uma ressaca psicológica depois que bebe muito. Isso tem acontecido. Uma consequência disso é alteração de sono. Álcool é um veneno para sono. As pessoas sentem de boa fé que usam álcool para dormir. Álcool funciona para o cérebro mais ou menos como anestésico. Não é que faz dormir, é que desliga. Mas se você medir as ondas cerebrais, se você olhar no cérebro o que está acontecendo, você não está copiando ou induzindo um sono, você está desligando o cérebro e vai piorar o seu ciclo de sono, você está estragando o ciclo de sono. Então o álcool é um estragador de ciclo de sono vigília. É uma atenção muito grande a se tomar. Além disso, o aspecto comportamental, confinamento, tensão social, cansaço com quarentena, mais álcool, é a receita exata para irritabilidade e agressividade. Isso tem determinado violência doméstica. Já há sinais claros de uma elevação de violência doméstica que penaliza principalmente as mulheres e que exige muita atenção num momento como esse. Então, não, só nesse sentido, quer dizer, mais prático, né? Que isso as pessoas pedem também, quer dizer, qual que é a tua visão um pouco do que as pessoas podem, né, fazer no momento que estão confinadas, né, em casa, em algumas cidades mais, em outras menos, mas de qualquer maneira existe um clima, uma atmosfera, né, de confinamento, isso permanece e provavelmente permanecerá ainda, né, em graus diferentes, né, em diferentes cidades do Brasil. Quer dizer, como que a pessoa pode manter o seu equilíbrio, como você menciona essa palavra, ou sua saúde mental, como leigo, né, vou usar esse termo, sua saúde mental, num momento como esse? Com essas variáveis todas que nós estamos conversando. Quer dizer, quem está nos vendo, está sentindo, né, esse estresse, acho que até, né, um batimento cardíaco, né, ele aumenta, né, porque a pessoa está estressada em casa, né, tem os filhos, às vezes, tem home office, né, ela tem home office, tem os filhos, as mulheres, em geral, infelizmente, na sociedade machista, acabam tendo mais jornada de trabalho, né, em geral, ainda isso permanece. É o home office, são os filhos, são o marido, às vezes os idosos que estão em casa, né, junto. Em linhas gerais, o que você pode um pouco recomendar para as pessoas? Claro que não é uma consulta, mas é uma orientação geral. Em linhas gerais, a gente tem que pensar, um pouco como eu falei, conversando com o que eu falei no começo, a gente tem que pensar que esse é um momento de desorganização. A reação diante do momento de desorganização deve ser conservadora. Conservadora no sentido de ficar o mais próximo possível daquilo que para o cérebro, para a mente, é habitual. Então, por exemplo, se fala de fazer exercício físico, se fala de ler, de procurar atividades, isso é muito bom se a pessoa está acostumada a fazer isso. Numa situação dessa, de muita tensão, em que tem que acontecer adaptação para tudo, para home office, todas as coisas que você listou, o mais seguro é fazer aquilo que seja o que a mente está acostumada a fazer. Então não é qualquer rotina, é a rotina daquilo que você ou faz bem ou está acostumado a fazer. Por isso que trabalhar é tão defensivo e tão recomendável nesse momento. Além da necessidade econômica, claro, mas porque trabalhar mantém a sua personalidade em contato com aquilo que está habituado a fazer. Por isso que é importante manter contato com família, manter contato com amigos. De uma certa maneira, do ponto de vista psicológico, não é hora de inovar. As inovações tecnológicas que vêm, como o homeschooling, como o home office, eles vêm para que a gente consiga manter a nossa estabilidade daquilo que é habitual. Trabalhar, conversar com as pessoas, ficar com os familiares. Então, a melhor recomendação é justamente ficar
próximo daquilo que tem que fazer, em segundo, daquilo que está acostumado a fazer, e em terceiro, daquilo que gosta de fazer. Se o gosto é assistir série na Netflix ou de qualquer outra plataforma que quiser, é justamente ficar nesses assuntos, assuntos mais ou menos batidos, mais ou menos familiares. A dica é assim, quando a gente está tendo muito pesadelo, é sinal de que a mente está muito em estresse. A reação quando tem esse tipo de estresse é fazer a mente voltar para o conhecido. Vou te dar um exemplo, uma coisa que as pessoas não falam muito, mas que trabalha com gente vê isso. As pessoas têm muito pesadelo quando tiram viagem de férias, quando viajam para o exterior. Acordada é uma maravilha, gostam daquilo e gostam mesmo, não é falso. Mas lá no fundinho tem uma coisa da mente lendo que ela está fora do mundo, que ela está fora do habitual. Mesmo em situação muito favorável, quando você tem uma ruptura muito brusca, a mente apavora. Viagem de férias para outro lugar, para um lugar mais distante. Quem viaja o dia inteiro viajando, quem trabalha viajando não sente isso. Quer dizer, imagina numa situação como essa. Imagina uma situação como essa. A minha principal recomendação, numa sentença, numa frase só, faça o habitual. Faça aquilo que está acostumado a fazer. Procura o conservador, procura aquilo que já está habituado a fazer. Na sua visão, pela sua experiência, além dessa recomendação, né, para encerrar esse bate-papo, o que mais a gente poderia dizer para as pessoas que estão em casa, que estão com medo e ao mesmo tempo estão pensando, né, nesse novo amanhã que nós vamos ter que construir, né? Todos nós vamos construir esse novo amanhã. É algo que absolutamente passa por todas as camadas da sociedade, desde o cotidiano até as grandes, né, decisões. O que mais você poderia acrescentar para finalizar esse bate-papo? Eu concluiria dizendo que vale a pena, que é possível, que faz sentido manter a esperança. Que a gente tem momentos difíceis ainda, a gente vai ter que lidar com essas ideias de ter coisas estranhas nascendo em nós mesmos, medos, desconfianças, indefinições quanto ao futuro, mas que é próprio da natureza humana, é mais forte do que nós mesmos, a tentativa de se regenerar a partir, de se reinventar a partir das próprias relações humanas. A gente tem uma atração por nós mesmos e as soluções humanas aparecem a partir dessa vocação nossa para ter uma atração por nós mesmos. Isso é como um jardim, isso brota dentro de nós. Então, que a gente tenha paciência, que a gente vai, no primeiro tempo, se protegendo, identificar esses brotos, essas coisas novas, esses renascimentos que vão aparecer dentro de nós e nos dirigem a atar, a ampliar nossas alianças com outras pessoas de uma maneira mais sólida e de uma maneira mais forte. A minha frase seria: observação de si mesmo, paciência, o máximo de calma dentro do possível e esperança, que é da humanidade se reconstruir, é de cada um de nós. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar aqui conversando com a gente, estar compartilhando, né, o seu conhecimento, sua sabedoria, sua experiência, né, e a sua humanidade e solidariedade conosco. A gente conversou um pouquinho então hoje, né, com o professor doutor Guilherme Messas, que é professor aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que é psiquiatra, e nos ajudou a refletir um pouco, né, sobre essa realidade que nós vivemos hoje. Muito obrigado. Eu agradeço, Oscar.